Bom dia, pessoal. Deu 10 horas aqui, vou iniciar a apresentação. Queria primeiro agradecer a presença de todos, né, que estão aqui nesse evento aqui, né, online, dentro dessa pandemia que estamos vivendo hoje. É o jeito que a gente tem para fazer esses momentos, né? E achei muito bacana a proposta da Cersusquem, então queria primeiro começar agradecendo o convite da Arlene, que ela fez para mim um pouquinho tempo atrás, né, que ela viu essa apresentação e achou interessante trazer aqui. E estou muito honrado de estar nesse evento hoje. Eu pesquisei um pouco sobre ele e vi que todo mundo que vem aqui tem uma qualidade muito alta, e achei muito legal de estar podendo participar aqui hoje. Tá? O objetivo hoje dessa apresentação é passar um pouquinho dos desafios que a gente encontra no desenvolvimento de produtos sustentáveis. Essa é a espinha dorsal da nossa apresentação hoje aqui. E aí eu vou iniciar ela primeiro me contando um pouquinho de quem eu sou, né? Um pouquinho da minha trajetória. Eu sou engenheiro ambiental, formado na USP de São Carlos. Ingressei na turma de 2010. Dentro do curso, eu me envolvi bastante com a parte de ecodesign numa iniciação científica, que acabou depois sendo meu trabalho de TCC também e tudo mais. E ecodesign eu prometo que vou desvendar para vocês no próximo slide o que é isso, para quem não conhece o termo, mas de maneira geral é o desenvolvimento de produtos mais sustentável, né? A abordagem que a gente utiliza para fazer isso. Em 2014, eu tive uma experiência muito bacana dentro de uma consultoria ambiental, que me deu uma vivência também dentro das cadeias de reciclagem, né? Eu executei um trabalho de plano de resíduos sólidos no município de Pirassununga, e nesse trabalho eu consegui fazer um trabalho de gravimetria que foi bastante mão na massa, de fato, para conseguir distinguir ali quais eram os materiais que estavam ali sendo destinados ali para o aterro sanitário, que ia para reciclagem e tudo mais. E isso me deu uma vivência muito grande, uma vontade muito grande de estar mais próximo dessa realidade. Em 2015 eu tive ali uma porta de entrada, e aqui vale um parênteses muito grande desse programa, principalmente para quem está assistindo hoje esse evento, que é o Inova Talentos. Não sei se todo mundo conhece, é um programa criado aí com a parceria do IEL com o CNPq, em que a ideia dele, né, a ideia original dele era provar para grandes empresas o valor de alguém com uma carreira mais acadêmica pode ter dentro de uma universidade, de uma empresa. E a ideia desse programa é dar um desafio que a empresa tem na mão de uma pessoa como essa e ela desenvolver isso ao longo de um ano. Eu tive essa oportunidade dentro da Natura, e aí, desde então, isso acabou sendo a minha porta de entrada para iniciar e continuar dentro da Natura de alguma forma, e até hoje estou lá dentro do P&D, dentro da inovação. E agora, a primeira coisa que eu queria trazer aqui é uma coisa que vem muito na minha cabeça desde que eu me deparei pela primeira vez com essa palavra, e eu vejo que muita gente, quando às vezes me procura para falar de ecodesign, tem essa ideia também, né? A expectativa do ecodesign leva para a palavra design, carrega muito essa parte da arquitetura, um pouco mais, né, um pouco mais artística, e aí quando você pensa o ecodesign, você junta isso, você imagina coisas como essa, que o ecodesign faz, e não necessariamente. O ecodesign, na verdade, grande parte das vezes está mais ligada à figura da direita, que é, na verdade, onde acontece as tomadas de decisão em que a gente implementa o ecodesign. E por que eu estou falando isso? Se a gente pegar uma definição de ecodesign, tem várias, mas eu peguei uma mais à mão aqui do Ministério do Meio Ambiente. O ecodesign é todo o processo que contempla aspectos ambientais no desenvolvimento de produtos ou serviços. Simples assim. E o que seria isso então? Então, toda vez que a gente estiver concebendo um produto, a gente tem que ter clareza do que aquela decisão que eu estou tomando de design naquele produto, ela vai acarretar lá no impacto. E isso é muito importante porque tem alguns dados que mostram que, principalmente nas fases iniciais do projeto, são onde os principais impactos são definidos ali, né? 80% é uma estimativa que os impactos são justamente nas fases mais iniciais do projeto. Então, se a gente não tem essa abordagem de ecodesign, o que a gente está tratando ali é apenas 20% depois do problema e remediando um problema que já está criado e não a grande parte. Não é uma abordagem muito eficiente, de fato. E por isso, essa é a importância do ecodesign.
E aqui, tangibilizando um pouco para vocês, eu trago um exemplo que eu vivo mais, né, na prática, dentro da Natura, que não sei se todo mundo conhece ou já reparou, os perfumes, em geral, as válvulas são recravadas nos frascos, né? E a Natura tem uma outra abordagem, as válvulas são rosqueáveis. Nesse perfume de Ecos, a gente consegue perceber que o design já remete a esse rosqueamento ali da válvula, mas outros que às vezes você até acredita que é recravado, se você tentar, você vai ver que ele é rosqueável. E por que isso? Isso é uma decisão de design, também pensando na reciclabilidade do frasco, porque quando você tem uma válvula recravada no frasco em que você não tem muita dificuldade de você tirar, a cooperativa que vai separar os materiais, ela não vai conseguir separar essa válvula, vai precisar perder muito tempo, vai poder se machucar, e elas não vão destinar isso para reciclagem. Então tem muito menos chance desse frasco ser destinado para reciclagem quando você faz uma decisão de design como essa, por exemplo, de recravar a válvula no frasco. E outra coisa também que é interessante, frascos de vidros, eles também são duráveis, né? Eles também são um material inerte e tudo mais, ele poderia ter mais vidas, né? Você poderia durar não só o quanto aquele perfume durou, você poderia conseguir refilar ele mais. Quando você consegue tirar, desrosquear facilmente, você permite também que o consumidor consiga aproveitar esse frasco também várias e várias vezes. Isso é muito interessante também. Então você vê como uma pequena decisão faz toda a diferença para a sustentabilidade. E negligenciar essa parte do ecodesign também é um perigo, né? Então eu trago esse exemplo que para mim é muito marcante, porque quando eu olho aquelas galerias com aquela parede imensa, cheia, lotada de case de celular, me faz pensar muito nisso, né? O celular, se você for pensar, também teve uma decisão de design ali, em que foram diminuindo ali o material e hoje ele fica muito frágil, né, ao impacto mecânico. Se você for pensar, o celular já deveria vir de fábrica com, uma, com essa propriedade mecânica para aguentar o impacto. E não vir com essa propriedade traz esse mercado que foi criado, né, de cases para celular, que é gigantesco e que você tem que produzir uma quantidade imensa, né, de cases que provavelmente uma grande parte delas não vai nem chegar a ser usada e vai ser descartada, né, sem nunca ter sido usado uma vez na vida, porque é uma abordagem muito ineficiente. Você tem que fazer uma série de cases com diferentes designs e tudo mais, para o consumidor escolher um. Então você tem que ter muito mais cases no mercado do que celulares, que já é um número imenso. Então é um impacto absurdo que também decorre de uma decisão de design. Bom, e outra coisa que eu queria também alinhar aqui hoje com vocês aqui é o conceito de sustentabilidade. Eu coloco no início ali, né, os desafios da sustentabilidade, justamente porque ele carrega mais uma ideia que todo mundo entende. A parte de sustentabilidade leva a pessoa para o mesmo lugar. Mas hoje se fala muito de economia circular, e eu vejo muito isso sendo tratado, às vezes, de uma maneira muito como sinônimo e tudo mais, e tem uma certa diferença quando a gente fala de economia circular, e eu queria trazer aqui para vocês como uma provocação. Bom, para iniciar essa conversa, a gente sabe, né, que a forma que a gente está atuando hoje no mundo, desenvolvendo nossos produtos, nossos serviços, ela não é a forma mais sustentável de fato, né? A gente tem ainda uma ideia de linearidade que foi criada lá na Revolução Industrial que ainda permanece, né? Então a gente tem essa ideia ainda de pegar, fazer, usar e descartar muito forte. Por mais que a gente ainda consiga reciclar alguma uma coisa ou outra, isso ainda a gente não está conseguindo fechar o ciclo de fato. E esse reciclar uma coisa ou outra nos leva para o que os especialistas chamam de economia ecoeficiente. E eu vou detalhar um pouquinho mais para vocês o que seria essa economia eficiente e por que tem essa ideia, né? Não é o linear, mas não é o circular, né? Consegue fazer algumas espirais ali, mas não de fato não circulou de fato. O que é isso, né? Isso me remete muito a essa pessoa aqui, que é o Al Gore. Quando eu estava tomando a decisão de curso, eu lembro que eu vi esse documentário Verdade Inconveniente, fiquei muito impactado, queria também trabalhar alguma coisa com isso. Para mim, isso me marcou muito. E para mim, eu acho que é um marco também no momento que a gente toma bastante consciência, né? Você vê ali um dos candidatos, né? Ele foi candidato à presidência dos Estados Unidos, trazendo esse discurso muito forte
do nosso impacto no mundo, né? Isso é bem marcante. Mas quando você olha esse documentário, as soluções propostas são sempre de desacelerar um pouco o impacto ambiental, reduzir o impacto ambiental. Porém, essa abordagem de redução, de a gente pisar um pouco mais no freio, ela não vem dando muito certo. Se a gente pega esse relatório, né, da Ellen MacArthur, olhando para o panorama de plásticos, a gente vê que mesmo tendo tomado a consciência, mesmo tomando algumas ações, com muitas empresas divulgando vários compromissos ousados, a gente ainda tem um cenário muito longe do circular, né? A gente tem 98% dos plásticos vindo de fonte virgem ainda, apenas 2% vindo de fonte reciclada. Uma quantidade imensa, né, sendo colocada no mercado anualmente, 78 milhões de toneladas, e aí você vê aqui nesse fluxograma os vazamentos, né? 1/3 disso vai lá para o meio ambiente, que é o que a gente fala bastante de discussões de microplásticos e tudo mais. Uma parte disso, 40%, a gente consegue destinar ali para os aterros sanitários. Quando a gente consegue mesmo aterros sanitários, né? Às vezes no Brasil a gente ainda convive, infelizmente, com a realidade de lixões, que ainda é um absurdo, né? Na Europa, por exemplo, a gente tem muita realidade da incineração. E aqui o que eu queria chamar a atenção, né? Disso tudo que a gente falou, dessa quantidade imensa, 14% tem chance de ser reciclável. Foi destinado para uma cooperativa, alguma coisa. Mas desses 14%, 4 disso se perde no processo, porque são peças pequenas e tudo mais, então às vezes eles não conseguem aproveitar. 8% a gente consegue reciclar, mas é uma reciclagem de baixa qualidade, são reciclagens que a gente chama de downcycling, em que a gente não consegue aproveitar aquilo no material que tenha mais valor, ou pelo menos um valor parecido com o que ele tinha antes de ser reciclado. Então a gente tem ali alguma coisa que se torna um vaso, vassoura, coisas desse sentido. E por que isso é ruim? A gente consegue dar uma destinação, mas como isso não tem um grande mercado, isso acaba atrapalhando, porque isso não se sustenta ao longo do tempo, né? Então a gente não tem um mercado que demanda aquele material, então a gente não constrói uma cadeia. E só 2%, de novo, que vai ser realmente ter este valor de upcycling, né? De ser um valor maior, ou pelo menos manter o mesmo valor. Então a gente precisa atuar de maneira diferente nesse cenário. Outra coisa é que também esse cenário nos leva a pensar que a gente os nossos recursos são finitos, né? Então isso daqui é um gráfico que faz uma brincadeira na hora da escala, de imaginar uma criança que nasce em 2010 e que talvez na sua adolescência ela já não enxergue alguns dos nossos recursos que a gente hoje conhece e que tem à mão, talvez isso não exista mais na adolescência dela, ou na vida adulta, por exemplo, talvez o petróleo ela já não veja mais, né? Isso nos faz pensar de novo que a gente está num planeta em que tudo é finito, embora como as coisas são abundantes, isso traz uma ilusão de que a gente tem isso de uma forma infinita, e isso não é verdade, né? E aqui, alguns especialistas da economia circular que trazem algumas provocações que eu queria deixar aqui para falar justamente o que a economia circular tem de diferente, o que a gente está falando desse conceito, né? O Michael fala um pouco sobre a ideia de que sustentabilidade ela deve ser atrativa, né? A gente também, quando a gente faz essa abordagem de redução, ela acaba sendo, às vezes, uma coisa não sustentável de fato, né, na prática, ela acaba sendo uma coisa que sempre tem um sacrifício, e ele brinca um pouco com isso, né? Se você tem uma relação com o seu parceiro, com a sua família, que ela é sustentável, até o nome sustentável parece uma coisa que é tolerável, né? Não é uma coisa atraente, de fato. A gente tem que ter uma relação com o meio ambiente que, de fato, seja bacana, que seja legal, não só sustentável, tem que ser mais que isso, né? O William traz também algumas provocações no livro do Cradle to Cradle, que também são interessantíssimas, eu recomendo bastante esse livro, para quem quiser saber mais de economia circular. Ele faz um contraponto em relação a essa parte da redução, que é muito interessante, né? Ele fala um pouquinho vamos imaginar, então, que você bate no seu filho 5 vezes. Se você bater no seu filho 2 vezes, você reduziu, mas você ainda está batendo no seu filho. Ele coloca esse exemplo que é bem provocativo para a gente refletir o que a gente está fazendo com essa abordagem de redução. A abordagem de redução é exatamente isso. A gente também está batendo na terra ainda, mesmo que a gente bata menos. E a gente precisa mudar isso. E é o que a Ellen MacArthur também traz
na sua fala, né? A gente tem um problema ali, a gente está reduzindo, ganhando tempo, né? Quando a gente faz os compromissos e metas e tudo mais. A gente precisa mudar a abordagem para conseguir resolver o problema de fato. E aqui a gente traz uma outra coisa que também vem do conceito de economia circular, que é a diferença de eficiência e eficácia. Quando a gente está falando em redução para a gente conseguir ser mais sustentável, apenas a gente está pensando em otimizar os recursos, que é interessante a otimização, que é a parte de eficiência. Porém, a gente está com um sistema que ele não é eficaz. E qual que é a diferença disso? No livro do Cradle to Cradle, eles trazem um pouco dessa ideia da árvore. Né? Uma árvore ela pode produzir muitas flores, algumas só delas vão ser polinizadas, algumas vão virar frutos. Então, grande parte dela iria então para ser resíduo. E isso seria, se você pensar na nossa lógica de mercado, isso seria um baita problema, né? Uma quantidade imensa de resíduo. E por que na natureza, que é o nosso sistema mais sustentável de fato, né, que dura bilhões de anos, isso não é um problema? Porque a natureza é um sistema eficaz, não existe conceito de lixo para a natureza. Tudo que é um resíduo para na verdade, ele é uma entrada para uma outra coisa nascer, né? Então, ele é para um outro organismo aproveitar. E esse é um sistema eficaz. E depois que a gente tem um sistema eficaz, a gente pode pensar na otimização. A gente está tentando otimizar um sistema que não está funcionando. E qual é a importância disso? Quando a gente está só trabalhando com essa abordagem de não mexer no nosso sistema de fato, na forma como a gente está pensando os nossos sistemas, e a gente só está pensando em reduzir da mesma forma que a gente faz, isso nos leva para soluções como essa, que tem uma mentalidade de escassez. Esse aqui é um exemplo de um chuveiro que foi criado pensando que teria ali uma luz para imaginar que você está ficando muito tempo ali no banho, e para você ser alertado que você tem que ir logo, né, no banho, e vai diminuindo o fluxo de água também. E aí, quando você pensa nisso, o foco da pessoa que pensou nessa solução está pensando que o problema é o tempo do banho. Mas se você pensar, o problema não é o tempo do banho, o problema é o desperdício da água. E aí, se você pensa dessa forma, que o problema é o desperdício da água, te leva para outro lugar, te leva para soluções como essa daqui, que você poderia pensar na recirculação da água. E aí o problema não é o tempo do banho, você poderia ter tempo o que você quisesse se você tivesse um tempo, uma solução como essa. E isso é muito interessante, por isso que eu trouxe essa provocação, para a gente que está pensando em novas soluções sustentáveis, a gente tem que pensar bem, definir bem qual é o problema, para a gente conseguir pensar em soluções criativas e inovadoras de fato. E aí a gente pensa numa lógica de economia circular, de abundância, como a natureza também é. E aqui a gente introduz, então, só rapidamente o que é essa teoria da economia circular, em que eles dividem os fluxos de materiais em dois grandes grupos, o grupo biológico, o grupo técnico. O grupo biológico são o grupo que nem eu dei o exemplo da árvore, que é um exemplo de material orgânico, em que pode ser biodegradável e a gente segue o ciclo natural. E o técnico são materiais não renováveis, não biodegradáveis, em que a gente tem que ter uma outra abordagem para a gente manter eles no ciclo máximo possível. Então, se você tem um eletrônico lá, como se fosse um celular, a gente tem que tentar manter ele o máximo possível no ciclo, fornecendo manutenção para ele, caso não seja possível uma remanufatura, caso não seja possível a gente reutilizar as peças. E essa lógica precisa estar mais presente para a gente falar de economia circular. Bom, desculpa. Antes disso, eu queria só me falar, né? Eu vou passar aqui agora todos os desafios que a gente tem dentro do desenvolvimento de produtos e vou trazer esses balãozinhos com os desafios. O primeiro grande desafio é traduzir esses conceitos para a prática, né? Isso são conceitos novos, são conceitos que a gente precisa disseminar o máximo possível e que não é tão simples assim a gente disseminar isso para um mercado tão estabelecido, né? Então esse é o primeiro grande desafio que eu coloco aqui. E para a gente falar de desenvolvimento de produtos, a gente precisa entender bem o que é o desenvolvimento de produtos. Então, para a gente pensar fora da caixa, a gente dos desafios, fazendo o cruzamento de como isso acontece na prática no desenvolvimento de produto. Primeiro, um olhar fora da corporação, né? Então, primeiro, se você imaginar uma grande empresa que ela tem ali um projeto,
esse projeto nasce ali com as marcas, geral com o pessoal de marketing, né, que vai identificar a demanda, que vai criar um projeto, e esse projeto vai ter vários atores, né? Então, primeiro, algumas agências de design que podem ajudar a desenhar esse projeto, algumas consultorias, eventualmente, que podem ajudar com algumas informações e tudo mais. E na execução do projeto, a gente também tem vários atores. Então, a gente tem, vamos imaginar que é uma embalagem plástica, né? A gente vai ter um fornecedor ali de pellets, né? Que são a matéria-prima mesmo do plástico, vai ter os convertedores que vão fazer todos os processos ali de moldagem para esse plástico, para depois isso virar uma embalagem que pode ser envasada ali pela própria marca e depois distribuidores eventualmente. Então, aqui um grande desafio, e isso é uma forma muito geral, ainda pode ter muito mais atores do que isso aqui, a gente tem um grande desafio que é, a gente precisa passar todos esses conceitos que a gente começou a conversar para todos esses atores. Isso, e como a gente comentou aqui, são indústrias que são, às vezes, né, centenárias. É difícil da gente introduzir esse novo olhar para quem já está acostumado a esse olhar linear. Não é tão simples assim mudar essa mentalidade. E o olhar para dentro também, não é só para fora do que tem atores diferentes dentro de um projeto, você tem dentro da mesma empresa pessoas de diferentes repertórios. A gente tem a pessoal da engenharia, marketing, desenvolvedor de fórmula, embalagem, regulatórios, finanças, o PMO e tudo mais. E são pessoas com diferentes carreiras e que não necessariamente tiveram também esse contato com a parte ambiental. E quando a gente falou lá de ecodesign, essa pessoa precisaria ali considerar os aspectos ambientais para na tomada de decisão. E às vezes elas não enxergam, às vezes é um ponto cego para elas e elas não sabem a consequência das decisões dela na parte ambiental. Então isso é um grande desafio também. Essas pessoas também precisam conhecer dessa teoria para a gente conseguir de fato implementar o ecodesign. E outro ponto também aqui é que a gente, em geral, as soluções sustentáveis, elas são novas, elas são inovações. E as inovações também carregam ali uma série de fatores, né? Em geral, a gente tem, isso nunca foi testado, isso às vezes está numa escala que hoje vai ficar com um preço mais caro, enfim, tudo isso acaba também sendo um outro desafio. Então, porque quando você está no meio de todo esse pessoal, você precisa trazer uma nova solução, e essa solução ela não corresponde ali com todos os requisitos do projeto, isso também é um empecilho também dentro desse projeto para a gente conseguir implementar a sustentabilidade. Testes, testes e mais testes. Acho que toda empresa não quer ter o seu produto chegando com uma má qualidade para o seu consumidor. Então, para isso, a gente faz diversas simulações para garantir que esse produto vai chegar na melhor qualidade possível na mão do nosso consumidor. Então, a gente precisa entender se essa embalagem interage com o produto, se tem barreira, qual é o shelf life e tudo mais, né? Então, quando a gente fala de novas soluções, principalmente para produtos, embalagens primárias, por exemplo, a gente tem uma série de fatores que a gente precisa testar para ver se aquilo realmente vai performar do jeito que a gente imagina, né? Então, uma das coisas é que a gente precisa garantir que essas novas soluções sustentáveis aí de materiais e tudo mais, elas precisam também aguentar toda essa cadeia logística que a gente tem, né? E aí a gente está falando de diversos fatores que pode ser tanto de uma questão de a gente estar falando de estar exportando, e aí a gente fala de muita coisa, porque tem diferenças de temperatura, tem tudo mais, e às vezes tem também logísticas mesmo no território aqui nacional também, que a gente são muito complicadas, que às vezes a gente também precisa garantir isso. E para a gente conseguir garantir isso, isso leva muito tempo. Então, como eu estava falando do desenvolvimento de novos materiais e tudo mais, isso precisa de um tempo para fazer testes, às vezes no primeiro teste isso não dá certo, precisa fazer ajustes, isso também requer ali bastante trabalho, por isso que às vezes a gente vê algumas soluções surgindo lá na área da pesquisa, fala, poxa, por que ninguém implementou isso? Muitas vezes é por conta disso, a gente não consegue, a gente precisa de um tempo para amadurecer aquilo que foi inventado, que foi criado, para a gente conseguir colocar no mercado. E aí, falando nisso, a gente tem também outro desafio, que é quando a gente está falando de testes, a gente tem um resultado que não é tão legal. Eu tenho um material ali que ele não tem uma propriedade mecânica tão interessante. Se eu combinar com outro material, acho que eu consigo trazer isso.
E essa combinação de materiais para o ecodesign é muito perigosa. Por quê? Quando a gente combina materiais, isso é um problema lá depois na reciclabilidade, né, dele, né? Então, quando a gente vai tentar reciclar os materiais, a gente gosta dele tendo o mais separado possível, né? O PET no fluxo do PET, o PP no fluxo do PP, o PE no fluxo do PE e tudo mais. Quando a gente faz essa mistura, é possível de reciclar? Sim, mas isso gera uma maior dificuldade, isso é muito mais complicado, né? Então, quando a gente tem, às vezes, polímeros com densidades próximas, isso complica demais, enfim. Tudo isso é uma dificuldade. E aí, aqui eu coloco só um parênteses, que é uma exceção, a Tetra Pak. A Tetra Pak também é uma combinação de materiais, mas hoje a gente consegue reciclar isso com maior facilidade. Podemos dizer que temos uma cadeia mais madura. Mas foi muito por conta de um grande esforço que a Tetra Pak conseguiu implementar no mercado, investindo em tecnologia, investindo em comunicação, e nesse caso eles são um case de sucesso. Mas muitas outras embalagens a gente tem muita dificuldade ainda quando a gente se trata de combinação de materiais. Outros desafios também a gente tem na incorporação de MRPC. Essa sigla eu sempre coloco, né, nessa apresentação porque eu acho interessante da gente conhecer. O mercado trabalha muito com essa sigla. É a sigla para material reciclado pós-consumo. E aí eu também queria trazer um disclaimer do que é o pós-consumo em diferença do pré-consumo. O pós-consumo, a gente considera que quando a gente tem um produto e ele cumpriu ali o que era esperado ali para o seu serviço, a gente considera ele como pós-consumo. E, em geral, eles estão relacionados àqueles produtos que eles passaram ali por toda uma cadeia já de cooperativas, passou pela coleta seletiva e tudo mais, tá? E o pré-consumo é quando você tem alguma para do seu processo em que você consegue aproveitar, né? Então, isso também tem seu valor, mas ele é o pré-consumo, que é diferente do pós, que tem toda uma cadeia que gera valor, tá? Aí aqui a gente tem uma série de desafios. Aí alguns desafios são interessantes de compartilhar com o público que está escutando aqui hoje, porque acho que tem muito a ver também com propriedades químicas, né? Então, por exemplo, as cores, quando a gente está falando de reciclagem do plástico, isso é um problema, né? Porque quando a gente tem plásticos de diferentes marcas, diferentes aplicações, a gente tem cores muito variadas e quando a gente mistura tudo isso, a gente tem um problema muito grande, porque essas resinas elas vão ficando com uma cor mais acinzentada e cores mais claras, são muito difíceis de você conseguir implementar em um projeto que queira usar material reciclado e seja, sei lá, uma peça branca, por exemplo. Então é muito difícil, é um desafio bem grande, é possível de resolver, mas é dificílimo. Outro desafio é que a gente tem também, como eu comentei, essa variedade de aplicações, a gente tem também muitos produtos que interagem com esses plásticos e acabam incorporando uma carga química neles. E essa carga química também acaba sendo um desafio também no final de vida deles, porque é muito difícil de você padronizar essa resina no final, e isso carrega também outros desafios também nas propriedades químicas e mecânicas desse material. Então, como marca, você quer ter o máximo possível de controle do que você tem na mão. Quando a gente está falando de material reciclado, esse controle é muito variável do que o que chegou para as cooperativas, né? Que tipo de material. Então, a gente precisa também ter um trabalho para conseguir padronizar isso, e é um grande desafio quando a gente fala de material reciclado. E outro ponto, que é uma questão mais de cadeia, né? E aí também fazendo um paralelo com esse panorama que a gente vive hoje, a gente tem a gente tem a cadeia de reciclagem sendo muito afetada, né? Então isso também atrapalha quando a gente está falando de usar material reciclado nos produtos. Isso também não é uma variável que está tão na mão assim, tem uma variedade de mercado um pouco maior. Esse também é muito interessante de compartilhar aqui hoje com vocês, que é um pouco do cenário regulatório, né? A gente conhece muito a aplicação de plásticos para alimentos, a gente tem isso mais regularizado, a gente tem ali padrões e tudo mais. Mas para outras aplicações, e aí a gente tem aplicações diversas, eu coloquei as duas fotos para contrapor justamente por conta disso. Você pode querer usar material reciclado para uma madeira ou por exemplo, um material de limpeza. E hoje a gente trata isso como igual, porque hoje a gente só tem a regulação hoje como para food grade, né? Então, mas a gente tem diversas aplicações, cosméticos é uma delas, a gente tem de limpeza, e hoje, como a gente não tem nenhum outro balizador, a gente utiliza de alimentos.
mas será que a gente deveria usar a mesma regra mesmo? Será que a gente não deveria ter outras regras para outros setores? A gente precisa amadurecer esse ponto também. Eu coloquei aqui a exceção do PET, porque o PET a gente já consegue ter isso mais regulamentado também para outros setores além do alimentício. Mas isso é um ponto bem grande. Como a gente assegura que não tem nenhum material, né, que está dentro do material, não tem nenhum componente que está migrando para o meu produto, que pode ser um risco para o meu consumidor. Isso é um ponto importantíssimo quando a gente fala de reciclagem. Bom, e agora saindo da caixinha um pouco do desenvolvimento de produtos, eu queria entrar na caixinha da parte de sustentabilidade, em que também a gente tem vários desafios ainda dentro desse tema, né? E aí, isso acontece muito quando alguém me pergunta qual é a solução mais sustentável, se é X ou se é Y. E sempre que eu respondo essa pergunta, eu falo muito que eu preciso entender melhor o problema, e por isso que eu coloquei essa frase, né? A gente precisa se debruçar muito mais tempo o que é esse problema e conseguir estudar para depois saber, então, qual é a solução. E aqui eu queria trazer que sustentabilidade não é um indicador só, né? Então isso acontece muito isso. Pessoas que não conhecem tanto do tema, elas querem saber qual que é o mais sustentável, como se fosse uma coisa simples. Mas na verdade eles têm vários atributos ali dentro. Aqui eu coloquei só alguns para ilustrar. Mas quando a gente está falando de sustentabilidade, a gente está falando de resíduos, a gente está falando de impacto em água, a gente está falando de mudança climática, a gente está falando de tudo isso. E ainda dentro desses temas, a gente tem derivações. Então, em resíduos, eu estou falando da incorporação de material reciclado, mas posso estar falando da reciclabilidade também. Não necessariamente essas duas coisas conversam. Às vezes você melhora a reciclabilidade quando você utiliza algum material virgem. Se você usar um reciclado, ele tem menos cadeia. Então, esses trade-offs que eu coloquei aqui são muito importantes da gente esclarecer. A gente não é tão simples a gente definir qual é o mais sustentável. E aqui eu trago um pouquinho da ilustração disso e também mostrando um pouco da importância de saber das premissas que estão por trás de estudos que a gente tem em comparação para dizer qual que é mais sustentável que o outro. Aqui eu não fiz nenhum CV, só totalmente ilustrativo esse exemplo, mas imaginando então que a gente ia fazer um estudo para qual que é o mais sustentável. O plástico descartável, uma caneca dita ecológica, uma caneca de alumínio. E em cada um desses atributos que eu falei para vocês, dessas soluções ganharia na parte de sustentabilidade. Então, na parte de resíduos, eu coloquei que a caneca de alumínio seria a melhor delas, porque ela tem uma cadeia de reciclagem mais resolvida. A caneca ecológica, por que eu coloquei ali uma flechinha para baixo vermelha? Porque ela tem, como eu comentei com vocês, a combinação de materiais. Então, provavelmente ela deve ter algum tipo de madeira incorporada num polímero, e isso no final de vida é um grande problema para a reciclagem, porque esses pontos de madeira, eles são complicados para o reciclador depois trabalhar uma resina reciclada depois, vão virar pontos pretos, cinzas e tudo mais. Isso é complicado para trabalhar. Na parte de água, eu poderia afirmar que o plástico descartável ele seria melhor, porque eu não preciso lavar a toda vez, né? Eu uso e jogo fora. Ele é um problema em resíduo, mas em água ele não seria. E em carbono, que a gente estava falando das mudanças climáticas, eu posso falar que a caneca ecológica, por incorporar um material de fonte renovável, ele é o melhor deles. E aí, qual é o melhor? Qual é o mais sustentável? Né? Então, é muito complicado chegar nessa equação aqui, né? E aí, o que eu coloco aqui para vocês é de sempre se perguntar das premissas que estão por trás desses estudos, porque vocês poderiam me questionar, mas espera, você está considerando quantos usos para definir esse impacto? Que você considerou que toda vez que eu for tomar uma água na minha caneca, eu vou lavar a minha caneca, por isso você está colocando a questão da água aqui. E aqui tem muita coisa, e esse é um desafio gigantesco, porque diferentes especialistas do tema podem chegar a conclusões totalmente diferentes. E isso dificulta lá, quando eu comentei com vocês, para a gente tentar explicar um pouco todas essas questões para pessoas que não têm tanto repertório de sustentabilidade, e aí ela tem uma informação, você vem com outra, isso também é bastante complicado. E falando de informações controversas, isso é um outro que eu jogo aqui também, que dentro do mesmo tema, a gente também tem informações diversas, né? Então, por exemplo, caixa de pizza, eu destino para reciclagem ou não destino? Se você jogar no Google, na primeira página você já tem informações
diversas, né? E aqui não é nenhum demérito das fontes, eu entendo o porquê que está por trás, né? O óleo, de fato, atrapalha a reconstituição das fibras na reciclagem do papel, só que algumas empresas conseguem, mesmo assim, reciclar e aceitam essa caixa de pizza entrando no fluxo deles de material reciclado e outras não. E por isso que a gente tem informações difusas, e quando a gente está querendo falar sobre isso e tentar disseminar essas informações, isso é um desafio muito grande, porque para a gente conseguir passar essas informações de maneira clara, isso tudo, essas divergências que acontecem por conta das especificidades dos processos, isso é um desafio enorme. E aí, outra caixinha que eu queria passar também é a realidade das cadeias de reciclagem. A gente precisa conhecer essa realidade a fundo para entender melhor o que a gente destina e o que não destina para reciclagem, né? E aqui, quando eu falei um pouquinho dos atores, eu acabei mentindo para vocês, porque na verdade tem muito mais atores, né? Quando a gente está falando de economia circular, a gente vai precisar ter os atores da coleta seletiva, as cooperativas envolvidas e os recicladores. E aqui vale um parênteses também, que é a diferença entre recicladores e cooperativas, em que eu vejo muitas vezes as pessoas tratando como a mesma coisa e não são. As cooperativas são as pessoas que estão ali na triagem do material, destinando isso para os recicladores. Os recicladores são aqueles que, de fato, estão recebendo esse material e transformando esse material em material reciclado. E aqui eu queria trazer para vocês também um pouco da realidade das cooperativas. Então, em geral, é legal depois vocês procurarem algum vídeo sobre isso, mas em geral a gente tem aqui uma esteira e várias pessoas aqui distribuídas pegando os materiais, né? Cada um ali com a sua função. E isso vai passando na frente deles, e dependendo do dia que eles têm, a gente tem um volume imenso de materiais ali, para eles triarem, e aqui a gente tem várias questões do porquê que às vezes uma coisa dita reciclável, na prática ela não é reciclável. E aqui eu queria passar um pouquinho para vocês esses desafios também aqui. Então, quando a gente olha lá uma embalagem, ela tem ali a sua identificação, principalmente os plásticos, né? Tem a sua identificação ali correta, a gente imagina que aquilo é reciclável, mas às vezes na prática ela não é. Por quê? Por conta dessa realidade que eu comentei das cooperativas, né? Então, às vezes a gente tem uma peça de, sei lá, uma tampinha de PP. Ela é reciclável, o PP é reciclável. Porém, quando ela é uma peça pequena, distribuída ali naquela esteira, às vezes na pressa eles acabam não pegando, eles não conseguem pegar tudo, e eles acabam, às vezes, priorizando materiais que têm mais valor, né? Porque eles são uma cooperativa e ganham apenas pelo material que eles vendem, eles não são remunerados pelo serviço que eles prestam à sociedade. Esse é um ponto bastante interessante também, que vale também a discussão pública depois. Mas isso, eles precisam então fazer escolhas no final do dia para conseguir ganhar mais dinheiro possível. Então, essas escolhas acabam passando por todos esses valores também dos materiais, decorações. Ouvi outro dia um caso muito interessante acho que em Santa Catarina, se não me engano, em que uma marca colocou um PET amarelado no mercado e as cooperativas não pegavam aquele material e ele começou a chegar com um grande volume para eles. E eles se organizaram para conversar com a marca para eles colocarem um PET claro, porque essa decoração, essa cor que eles conferiam ao PET não tinha valor de mercado e por isso que eles não pegavam e aquilo estava sendo destinado para um aterro sanitário, justamente só por conta da cor, né? Então isso também é um ponto interessante de ressaltar. As decorações fazem muita diferença. A associação com outros materiais, que eu comentei lá no início, né? O caso do perfume, em que a gente tem as válvulas recravadas e as não reáveis, isso também, a gente precisa conseguir separar os materiais para reciclagem, né? Então isso também é um outro fator. E a sujidade, né? Então a gente tem materiais que poderiam ser reciclados, mas que como eles, às vezes, sei lá, caixa de leite, quando ela tem o leite ali estragado, os cooperados não vão pegar, né? A gente tem que se imaginar também no lugar desses cooperados, você também não ia querer entrar em contato com materiais desse jeito. Então isso também é outro fator importantíssimo da gente se considerar. E um pouquinho do que eu comentei aqui também, em relação às diferenças de valores dos materiais. A gente tem materiais que são recicláveis, eles poderiam ser recicláveis tecnicamente, mas na prática não são. E não são porque eles não têm um valor de mercado interessante.
E isso é um desafio muito grande. Como que a gente pode fazer, por exemplo, vidro colorido, hoje aqui nessa tabela que eu peguei da Sempre, eles não estavam nem sendo considerados, então foi o que eu comentei com vocês, os cooperados não vão destinar isso para reciclagem porque ninguém está comprando isso no mercado. Né? E aí também na tomada de decisão ali que eles têm que tomar rapidamente para escolher entre um material e outro, se o alumínio passa na frente deles com um valor que é muito mais elevado ali, isso aqui só para vocês ilustrarem, é o preço da tonelada de cada um desses materiais, e as siglas aqui que a gente tem é o limpo e prensado. Se a gente tem o alumínio passando na frente dele, e ele tiver que escolher entre o alumínio e entre qualquer outro desses materiais, ele vai escolher o alumínio. Papelão, a gente vê aqui que tem um valor também de mercado até que elevado, PET também, mas outros como o vidro que eu coloquei aqui para vocês, por conta de toda a especificidade da cadeia, da dificuldade que a gente tem, hoje não é uma cadeia muito valorizada. E a gente precisa tentar valorizar esses materiais para a gente fechar o ciclo da economia circular também. Coleta seletiva, mais um desafio também que a gente tem, mesmo em cenários que a gente tem até na região sudeste, que tem uma grande gama aí de cidades que tem coleta seletiva, ainda dentro dessas cidades, às vezes a gente tem ainda algumas regiões dentro dessa cidade que não tem coleta seletiva. A gente precisa garantir que a coleta seletiva seja amplamente disseminada no território nacional para a gente ter economia circular, senão a gente não consegue recuperar esses materiais. Isso é um desafio muito grande para todo mundo que quer trabalhar com economia circular. E por fim, a conscientização ambiental, né? A gente tem um papel muito importante na disseminação dessas informações, e tem informações que não são tão triviais e que vale a pena a gente, quanto mais ter contato com as cooperativas, é mais interessante, porque eu sempre aprendo muito quando eu tenho palestras e coisas com cooperativas, porque eles têm riquíssimo a quantidade de informações que eles têm do dia a dia deles. Então, a última vez que eu participei de uma apresentação como essa, um cooperado disse que não preciso limpar todas as minhas embalagens de refrigerante, nem de suco. E eu fiquei, nossa, mas por quê, né? E ele comentou que se a gente colocar a tampa nessas embalagens, por exemplo, e rosquear, primeiro que a gente essa tampa não vai se perder durante o processo, que ela é muito pequena, e segundo que garante que não vai vazar e que não vai gerar bichos, então não precisaria nem usar água para a gente lavar isso. Claro, quando a gente tem uma garrafa de leite, alguma coisa nesse sentido, sim, mas para suco, refrigerante, ele disse que não. E eu achei tão interessante que mesmo eu da área não conheço essas informações, então a gente precisa aumentar assim, a conexão com as cooperativas, porque tem muita informação que a gente não conhece. Outro exemplo também é o papel. A gente pica o papel antes de jogar fora, porque não quer que as pessoas leiam as informações, e isso se perde também no meio daquela esteira, né? Como eu mostrei para vocês. O correto é você colocar todo o seu papel numa sacola, e aquilo eles identificam que é só papel, e eles colocam aquilo na cadeia do papel. Então essas dicasinhas a gente precisa disseminar ainda para a população e para nós mesmos, né? Que muitas vezes a gente não conhece, e precisa ter uma maior conexão com as cooperativas para saber disso, da realidade deles. Bom, depois de tudo isso, muitos desafios, né? E aí parece que a gente dá até uma desanimada, né? Fala, nossa, tem desafio para todo lado dentro disso, é muito difícil trabalhar nesse tema. Mas o ponto de trazer isso para vocês hoje aqui é que todo desafio tem uma oportunidade de disfarçada. É um chavão isso, mas é a realidade, né? Todos esses desafios agora que vocês conhecem todos eles, vocês agora têm uma maior compreensão da realidade, podem destinar, às vezes, soluções com o repertório de vocês em coisas que são desafios ali pontuais, como eu falei, o exemplo da tinta, por exemplo. E o mercado demanda cada vez mais esses novos olhares para resolver os velhos problemas, né? Então, até aqui eu gosto muito dessa imagem que traz essa provocação, né? Então, a gente pode tentar garantir que as pessoas joguem a bituca de cigarro no lixo, colocando uma placa, colocando multa, ou talvez pensando numa ideia criativa, pensando naquele local, entendendo a região, entendendo quem são as pessoas que estão ali, e fazendo uma brincadeira e trazendo um lúdico também. Então tem diferentes maneiras e abordagens para a gente trabalhar o mesmo problema. E uma vez que a gente vê toda essa realidade, todos esses pontos colocados,
a gente não consegue desver. Eu tenho certeza que vocês agora vão prestar muito mais atenção nas embalagens que vocês compram, nas embalagens que vocês destinam para reciclagem, como vocês destinam para reciclagem. Isso é o mais legal do papo de hoje, né? Acho que quanto mais pessoas a gente tem com essa visão e trabalhando em prol da mesma coisa, é interessantíssimo como a gente realmente fortalece os esforços para a gente conseguir, de fato, fechar o ciclo da economia circular. Gente, e era isso que eu tinha para passar para vocês. Eu agradeço muito a todo mundo que esteve aqui conosco aqui no evento e vou ficar aberto agora para as perguntas. Bom, tá ok. Eu vou ficar disponível para vocês também. Eu sempre estou bem disponível no LinkedIn para quem quiser entrar em contato, não quiser fazer pergunta aqui, depois a gente pode conversar, bater um papo, tá bom? E agradeço muito a todo mundo a presença de vocês, a atenção de vocês e fico aí à disposição, tá bom? Isabela, eu acho sobre o uso de polímeros derivados de resíduos orgânicos para a criação de produtos ecológicos. Eu acho fantástico. Eu gosto muito. É como eu comentei dentro da apresentação, a gente, o que eu acho que tem um ponto muito importante é que quando a gente está olhando os polímeros de produtos, né, que a gente fala ecológicos, quando a gente faz uma mistura de um polímero convencional com alguma coisa de resíduo orgânico, a gente entra naquele mesmo problema da reciclagem, da mistura de materiais. Mas quando a gente consegue, de fato, fazer algo 100% ali de fonte biológica, né, que aí às vezes pode ser até biodegradável, eu acho fantástico e eu tenho visto muita coisa surgindo nesse sentido, e mesmo aqui no Brasil, e acho muito legal essa ideia e acho que é o futuro. O Bruno colocou que ficou em dúvida em relação ao MRPC. Eu vou comentar aqui novamente. O MRPC são materiais reciclados pós-consumo. O que é isso? O material, quando a gente desenvolve um produto, a gente tem, sei lá, uma embalagem de hidratante. A gente imagina que ela vai cumprir ali até o final do ciclo de vida dela. Quando você entrega isso para o consumidor terminou de usar, aquilo já é o pós-consumo. E aí aquilo vai ser destinado para reciclagem. E aí pelas coletas seletivas, pela cooperativa que vai criar esse material, o reciclador que vai transformar aquilo em reciclado de novo, enfim, isso volta para a cadeia. Esse a gente considera que é o material pós-consumo, tá? E o material pré-consumo é um material que, em geral, a gente tem ali os resíduos no próprio processo. Então, no plástico, a gente tem os galhos ali, né, que a gente tem como resíduo polimérico, que a gente pode voltar para o nosso processo, reprocessar para isso, e aí ele é um material reciclado também, mas ele é um material reciclado pré-consumo. Tá? No vidro também a gente tem isso, o caco de vidro também volta para o próprio fluxo dele também, é um material pré-consumo. Tá? Acho que é essa a diferença. E aí se não ficou claro, depois você pode me procurar e a gente pode esclarecer. Tem uma pergunta da Amanda aqui, né? Usa vidros coloridos para artesanato. Vi que nos vidros coloridos não havia informação no valor de mercado nos vidros coloridos. Devo trocar para incolor? Pensando na reciclagem, sim, isso é bem interessante, viu, Amanda? Porque até alguém uma vez me perguntou sobre artesanatos que a gente faz, né, quando a gente mistura materiais, que eu falo disso, a gente também faz artesanatos e coisas que misturam material, e aí eu sempre tenho uma abordagem assim, dependendo do artesanato que você faz, se é uma coisa que tem uma duração maior de vida, eu acho que ainda é ok, mas se você puder trocar pelos vidros incolor, pensando na reciclagem, pode ser interessante, né? E aqui tem uma questão de mercado mesmo, né? O vidro, a gente tem um vidro que, de fato, a cor está incorporada na receita do vidro, e tem um vidro que ele é pintado, né? E é possível também de tirar essa cor do vidro tecnicamente. Mas hoje a gente tem, o mercado não utiliza isso, porque o vidro ele tem um valor de mercado muito baixo, e aí esses processos também geram um custo ali. E isso também é uma dificuldade no final da cadeia. Então, se você, dependendo do que você for fazer, se não for fazer alguma coisa que é alguma
algum artesanato que dure muito, é melhor usar o incolor. Mas você pode usar o colorido se for alguma coisa que vai ser para ornar aí na casa e tudo mais. Ah, para cosméticos naturais. Ah, esse é um ponto interessante, né? Deixa eu ver se eu entendi direito, você faz cosméticos naturais e sua embalagem é de vidro colorido âmbar, né? Alguma coisa nesse sentido. Esse é um ponto mesmo. Pensando no produto, tá vendo? Isso é um desafio, né? Claro. Para você pensar no seu produto, você precisaria dessa cor para você proteger ele da luz, né? E é o que a gente estava comentando lá da parte dos testes. O melhor para reciclabilidade seria ele ser incolor. Mas para o seu produto, no shelf life, também não vale a pena você fazer um produto que não vai durar. Ou você colocaria um shelf life muito menor no seu produto e você divulgaria isso, vou fazer isso por conta da cadeia do vidro, ou você teria que buscar outras soluções, talvez ali alguma outra conservante natural que você poderia ajudar, alguma outra coisa, forma de conservar esse produto, tá? Carolina Santos. Qual a sua opinião sobre os cosméticos greenwashing? Atualmente vejo que várias marcas vêm trazendo cosméticos veganos, mas olhando a composição, vejo que mesmo sendo veganos, a preocupação com o meio ambiente é deixada de lado. Carol, eu concordo com você, e aí eu tenho várias críticas também em relação a isso, que acho que acontece um fenômeno parecido com o que aconteceu com a economia circular, né? As pessoas não sabiam muito bem o que era economia circular e colocou isso no mesmo balaio ali de sustentabilidade, não é bem assim. O vegano também é um movimento e que parece que ele é muito voltado, também tem, claro, um olhar para a sustentabilidade, mas ele não necessariamente por si só torna a marca sustentável. Então, as embalagens não são sustentáveis porque o produto é vegano, por exemplo. Tem que ter todo este olhar também, né? Então, eu acho que no início ainda vai gerar muito essa confusão de vegano é sustentável, a embalagem é sustentável e tudo, mas depois eu acho que sendo consolidado esse tema do vegano, eu acho que depois isso passa e as pessoas vão voltar de novo a olhar para a sustentabilidade, entender que vegano é um atributo do produto, mas que também pensando na sustentabilidade tem vários outros atributos. Eu acredito que vai acontecer esse amadurecimento do mercado. A pergunta do Daniel. Na sua opinião, qual é o problema dos projetos sustentáveis não conseguirem se manterem durante um relativo tempo de execução, visto que muitos projetos interessantes acabam sendo interrompidos ou parados? Ótima pergunta, Daniel. Isso é um pouco do ponto que eu coloquei lá também na apresentação, em que esses projetos, em geral, não é só de sustentabilidade, né? Eu vejo isso com projetos de inovação no geral. A gente requer um tempo de maturidade, né? Essas coisas são novas e a gente precisa fazer testes, esses testes vão ter resultados muito provavelmente no começo não satisfatórios, a gente precisa ter uma paciência ali para você investir um dinheiro nisso, e tempo nisso, recurso nisso, e um tempo que não é, às vezes não é tão curto, para você conseguir colocar isso no mercado. Então, o mercado precisa primeiro se amadurecer, acredito eu também, para entender que a gente não vai conseguir resolver de uma hora para outra esses grandes desafios, né? A gente precisa, de fato, investir tempo e dinheiro para isso, e a gente tem que ser menos imediatista. Eu acho que a gente tem muito esse olhar em empresa ainda de ser muito imediatista. Fez um teste, deu errado, tira o time de campo, vamos investir em outra coisa que isso não vai dar em nada. A gente tem um olhar, eu acho que passa muito pelo mindset das pessoas, das corporações. Tá, joia. Gente, vou encerrar aqui. De novo, fico à disposição aí no LinkedIn, nas redes sociais. Vocês podem me procurar também. Eu adoro bater papo sobre esse tema e aprendo muito com as perguntas de vocês, viu, gente? Muito obrigado pela presença de todo mundo.